Nós temos aqui a série Os Outros, uma série muito bacana, né? Cujo os personagens principais dessa trama são atores excelentes, né? Ninguém poderia substituí-los. E ela começa com a briga, né? De um filho de uma moradora de um condomínio com o filho de outro casal de moradores. E acontece que esse garoto, tomando as dores de um outro colega, acaba literalmente espancando o jovem, né? De uma forma. Não foi uma briga comum, né? E a mãe chega, vê aquela situação desesperadora. Imagina você chegando e vendo seu filho praticamente em risco entre a vida e a morte, né? Foi do jeito que o garoto colocou. O garoto lutador de judô, né? Uma covardia, né? A gente vê uma covardia. E nós vemos ali dois casais, né? Um que tem... Os dois casais, a semelhança entre eles. As duas mães, elas, elas se conectam, né? A mãe do rapaz espancador, ela tenta ajudar, né? Tem toda essa consideração. E a mãe do rapaz espancado, que é a Adriana Esteves, é uma mulher de pulso firme, né? Ali você percebe um casal, né, entre a Adriana Esteves e o outro rapaz, você percebe um pai fraco, tá? Eu não é um macho alfa, aquilo ali tá mais para uma fêmea do que para um macho, que só sabe colocar a culpa na mulher. Ele não fica do lado da mulher, né? No momento em que ela tá tomando as atitudes de que o homem deveria tomar, tá? Então ela começa a se sentir, o filho dela se sentindo ameaçado, sofrendo dentro de casa. Do outro lado, um pai desempregado, né? Tinha acabado de ser demitido. A mãe leva o problema para ele e ele, sem saber que ele havia sido demitido. O filho, um babacão, né? Um valentão, que é esses que de repente nem dura tanto na vida, que não entende o transtorno que trouxe para os pais. E ali começa do outro lado ali a Adriana Esteves ali com, no caso, eu não lembro o nome dela na série, mas vendo o seu filho apavorado, com medo de sair, todo o condomínio debochando, ou seja, você percebe que as pessoas nessas horas fazem o papel do diabo, né? Só para perturbar o juízo dos outros. Há um conselho que eu dou a vocês: se essa mulher vir atirando em todo mundo, vai sobrar para. Se ela vinha com arma, ela vai sobrar para todo mundo. É, eu acho engraçado que quando a gente vê as tragédias, as pessoas só sabem ver, aquela pessoa foi ruim, mas não vê o desenrolar da história. Como que aquela pessoa chegou àquela situação. Não vê, só vê só que é uma pessoa ruim, mas não vê esses deboches, essas babaquices que acontecem entre os seres humanos. Uma coisa que se aprende aqui, nós temos a cena aqui, ó, ele totalmente transtornado, um cara que está desempregado, que a mulher cuspiu na cara dele, né? Para algumas pessoas, um cuspe poderia ser uma humilhação temporária, mas para certo tipo de pessoa, aquilo é uma ofensa pior do que um soco, pior do que outras coisas. Ele tá desempregado e está sendo desmoralizado. E ele tá com todo o ódio aqui porque a mulher arranhou o carro dele todo, né? Arranhou o carro dele todo. Então, tipo assim, o cara tá desempregado, tá com o carro todo arranhado, o cara leva uma cusparada na cara. Ele, quando chega lá na casa da mulher para tentar pedir desculpa, gente, isso não funciona dessa forma. Não funciona desse jeito. Ele foi lá com o filho dele, a situação se transtornou ali. Então tem que se deixar a poeira baixar. Quando esse cara vem pra cima, quando ele vem pra cima, ele quebra o vidro da porta do bloco onde aquela outra moça morava, né? Esse cara mora num bloco melhor, né? Onde o condomínio é mais caro, a parte ali dos apartamentos são melhores. E a Adriana Esteves mora num mais inferior, né? E ali ele quebra a síndica, não consegue conter ele. Cara, é uma série de coisas. Quando uma pessoa está transtornada, você não consegue falar nada com ela, porque ela não consegue ouvir, tá? Ela não consegue, porque na mente dela só tem ódio.
tá? Então a única coisa que você pode fazer é fugir dessa pessoa. Fazer o máximo, não deixar com que essa pessoa que não está com a mente boa chegue a concluir algo que depois ela vai refletir que fez a cagada e já vai ser tarde, tá? E outra coisa, ele tá todo coberto de razão, mas ele acaba perdendo a razão quando ele ultrapassa. Eu sempre digo assim, é, cada ação é uma reação, né? Ele está totalmente ofendido. Para ele chegar nesse ponto aqui, aconteceram várias coisas. Eu acho que nesse caso tem que existir uma pessoa que venha a conversar quando os ânimos estão acalmados, né? Ah, mas ela cuspiu na minha cara. Ela cuspiu, ela está toda errada. Mas também tem que ver o lado dela como mãe, protetora. Aí você coloca, vem cá, se fosse a sua esposa, se fosse o seu filho espancado, se fosse a sua esposa que estivesse passando o medo que o seu filho está, o trauma que o seu filho está, como que estaria a sua cabeça? Então você tem que tentar mostrar tipo assim, pegar e recolher informações. Aí você chega lá na família da Adriana Esteves, olha só, você errou, você tem cuspido na cara dele, você tem a razão de proteger o seu filho, o cara está desempregado, a situação não está boa. Tipo, tentar, de alguma forma, mostrar coisas que as outras famílias não conseguem enxergar naquele momento, né? No momento eles só querem saber de resolver o problema, eles não sabem a proporção que isso vai ocorrer. De repente, se essa situação acontece e esse cara não estivesse desempregado, não seria tão poderosa essa reação, né? Não forte. Mas só que às vezes as coisas acontecem tudo de uma só vez. As coisas ocorrem tudo de uma vez só, ao mesmo tempo, e é uma explosão de emoções que qualquer ser humano pode sim perder a cabeça, tá? Aqui, um policial, que a gente nem sabe se é um policial, que é expulso, acaba ajudando ela, né? Nos bastidores, ele não sabe que aquela mulher tem planos, né, de estar armada, que na próxima vez ela vai ter que proteger o seu filho. Esse seria um papel do homem, tá? Só que o macho fraco, né, o homem fraco que tá com cagaço do caramba, na hora, meu irmão, você não tem que ter cagaço, você tem que partir para dentro, defender sua família. Não tem que ter esse cagaço. Pega um pedaço de pau, se vira, tenta conter, né? Mas se não der, né? Quem tá na chuva é para se molhar. Então, tipo assim, para que não chegasse ao ponto da questão de arma. Lógico que não deixaria chegar o meu filho. O macho fraco, né? O cara que não é de briga, ele tem que fazer academia, ele tem que se preocupar em que um dia ele vai precisar proteger a família dele. E se ele não tiver coragem, vai passar vergonha. E acaba que parece que o cara que tá ensinando a Denise Esteves ali a manusear a arma, parece que tá rolando, o cara já tá mal intencionado ali, possivelmente ela nesse distúrbio todo vai cair na fita desse cara, que eu só vi o primeiro capítulo aqui. Então você percebe que a falta de macheza do pai, né, que até entende-se, né, que a briga não vai levar a lugar nenhum, mas tem situações que você precisa limitar os espaços, defender sua família. E aí? Você vai deixar esse trabalho para sua mulher e para o seu filho? Entendeu? Então, nessa situação, o pai não pode ficar contra os filhos. Você vê que do lado da família desse cara aqui, a mãe está perdendo a moral com o filho, por quê? Porque o garoto lá é um completo idiota, né? Completo idiota, é um jovem mimado, né? Que acha que pode fazer e acontecer. E é a personalidade, é o temperamento dele, né? Tem cada personagem com seu temperamento. E se os pais não derem educação nesse sentido, perde a linha, ele perde o freio. E ali, a mãe, quando ele ganha um torneio lá de judô, que a mãe vai lá comemorar com ele, ele já fecha a porta na cara dela, não quer falar com ela. Por quê? Porque no momento da confusão, a mãe não ficou do lado dele. E tem gente que é exatamente assim. Quando acontece alguma coisa, você que é amigo, né?
Às vezes o amigo fica extremamente ao lado da pessoa, por quê? Porque sabe que aquela pessoa, se você não ficar do lado dela, amanhã depois ela desfaz a amizade. E tem gente que quer que você fique do lado dele, mesmo ele estando todo cagado e errado. Ele tá tudo cagado e errado. Ele espancou o garoto, quase matou o garoto. Se ele viesse a matar o garoto, a consequência seria grave. Então, o amigo de verdade vai chegar, cara, você errou. Ah, mas não quero falar contigo. Então dane-se, vai você pra lá e eu vou pra cá. Não quer falar comigo? Deixa de ser um idiota. Eu que não quero ficar tendo uma amizade com gente imbecil, né? A gente tem que ter amizade, a amizade não pode romper porque eu tenho uma opinião que diverge da sua, entende? Porque quem não quer aprender, cara, tem gente que não adianta. Vai ser sempre assim até encontrar aquela pessoa que vai dar um basta naquilo, né? Porque as pessoas pensam que elas vão lá, vão bater, vão fazer acontecer e não vai haver consequências. As consequências podem ser a perda da sua vida, você virar um tetraplégico, um cadeirante. As consequências são muitas, porque nunca humilhe uma pessoa, tá? Às vezes você quer se prevalecer pela sua força, mas você não sabe a disposição que essa pessoa vai ter para poder retribuir na justa, tem injusta medida, tá? Então, se você entrou na chuva, saiba que vai se molhar, né? E aí nós vemos uma série muito, muito bacana, né? E poderia acontecer. Isso daqui já deve ter acontecido com alguma família, com algumas famílias, né? É, E nós vemos muita gente idiota que, ao invés de estar apaziguando a situação, fica do lado dos idiotas, fica do lado do erro, não percebe, sabe? Pega um momento em que a pessoa está mais frágil, que ela precisava de uma ajuda emocional, aí vem todo o condomínio ali, os jovens debochando. Cara, os jovens são os idiotas, né? Os jovens assim são os idiotas. É aquele cara que você está na escola e acontece uma confusão, ele está se preocupando em filmar aquela confusão. É aquele vídeo que vai envergonhar a pessoa pro resto da vida. Aí quer jogar na rede social por quê? Porque é um idiota. Tá, o mundo tá cheio de gente assim. Você tem que ser diferente. Você tem que ser alguém que não, que apazigua, que traz a paz. Porque imagina, nós estamos num país, amanhã depois a gente entra em guerra, a gente já tá numa guerra entre nós mesmos. Esses caras se vendem da guerra, eles passam pro lado de lá, porque são gente que não tem compromisso humano, não tem, são inúteis, são mente vazia, a pessoa que quer debochar de uma situação que não se deve. É o mesmo que contar piada e rir em velório. Exatamente o que eles fazem. Então é o cúmulo do ridículo.